A paz do Senhor, boa noite, mais um dia na presença desse Deus maravilhoso e lindo, contando sempre com você. Eu creio que tem muitos irmãos chegando, né, ainda, para nós estarmos vendo, nós estamos tirando dúvidas, vendo coisas maravilhosas e preciosas da parte do Senhor, né, como Deus destinou para nós, os homens, aprendendo, como eu sempre digo, eu não sei nada. Ninguém sabe nada de Deus. Tudo que nós sabemos é muito pouco. Porque Deus é mistério. E Ele se faz de mistério. Então, quanto mais nós procuramos, nós encontramos ao Senhor. O Senhor disse que aquele que busca, acha. E nós estamos buscando conhecimento, buscando a presença desse Deus poderoso e lindo. Espero que Deus te encontre nessa noite cheia de graça, cheia de majestade, cheia de luz, contente e alegre por ter um Deus maravilhoso e poderoso. Amém? Eu creio que os irmãos já estão entrando, estão chegando. Amém? O Felipe vai estar me auxiliando, como sempre, agora atrás das câmaras por este motivo da TV. Mas qualquer pergunta pode estar falando, indagando, ele vai estar me passando. Nós estaremos respondendo para a glória do Senhor. Amém? Não sei se o irmão Francisco já está por aí. O irmão Francisco está por aí, que Deus abençoe. O irmão Francisco deixou uma pergunta falando sobre o casamento, né, de Rebeca, Isaac, se foi um casamento arrumado, né, arranjado. Foi um casamento preparado por Deus. Nós vamos estar vendo isso nas próximas aulas, né? Porque ali o pai, antigamente, quem escolhia? Ou o noivo, ou os pais escolhiam e prometiam, né? E como nós vimos ali que havia um cuidado muito especial em se preservar, né? Ali a geologia, então eles mandou buscar uma moça para ele. Só que essa moça deveria ter os requisitos especiais. E você vê que ele fez a promessa que ia buscar, né? O servo de Abraão falou que ia buscar. E quando, em meio caminho, antes de chegar lá, ele fez um voto com Deus. E Deus é que preparou Rebeca. Deus é que preparou a moça. Por isso nós falamos sempre, né? Na igreja, Deus vai preparar para os moços solteiros, Deus vai preparar a sua Rebeca, né? Deus vai preparar o seu Isaac, né? Porque é Deus que promove os casamentos e os encontros, e o Senhor que promove todas as coisas. Amém, irmão? Então, o casamento que foi ali destinado à procura, mas sim, foi uma mão de Deus operando ali e preparando a Rebeca para Isaac. Amém? E fizeram o casamento, e o que nós vamos estar vendo hoje. O casamento, como era feito antigamente, era cheio de simbolismo, cheio de, né, tradições, coisas bonitas de Deus, a qual hoje muitas vezes é desprezado e nós não sabemos ou vemos. Você vê novelas, nós vemos filmes, e muitas vezes não entendemos porquê de quê, né? Então, filmes antigos, né? Filmes que falam sobre Jesus. Na época de Jesus, o casamento era dessa forma também. E existem várias tradições, porque o judaísmo ele se divide, né, em várias etapas, né, várias tradições, mas nós vamos estar vendo umas tradições mais do jeito que se formava o casamento e como que era. Amém? Você pode analisar comigo. Quando José e Maria, eles já estavam compromissados, praticamente casados, mas não estavam vivendo juntos. Essa era uma época de preparação. Amém? Nós vamos estar vendo isso. Antigamente era assim. Os pais, como Abraão, ou como o próprio noivo escolhia a noiva, né? Era escolhida a noiva, era preparada a noiva. Então ele conhecia a noiva, ele fazia como se fosse um documento,
E nesse documento, ele, por um tempo, ele preparava o dote, se pagava o dote, que era para tirar a noiva do seu lar, da sua família, era pago um dote. E quem fixava esse dote era o pai da noiva. O pai da noiva fixava um dote, né? Você vê, para quem assistiu o filme de Davi, a novela de Davi, a história de Davi, quando Davi vai se casar a primeira vez, né, com a filha de Saul, Saul pediu um dote para ele. Pediu um dote, que ele fosse na guerra e trouxesse os prepúcios, né, os prepúcios dos filisteus. E ele trouxe até mais, ele pagou, né, o dote, vamos dizer assim. Então era pago um dote para a liberação da noiva. O pai recebia esse dote para liberar a moça. Então, naquele momento, era ali sim, né, vamos dizer, liberado, assinado um documento, né? Você pode ver, se lembra? Se lembra o dote que foi pago no passado? Se lembra o dote que Jacó pagou? Ele pagou 2 vezes. A primeira vez ele foi enganado. O dote que ele pagou para Labão foi 7 anos de trabalho. Ele teve que trabalhar 7 anos de graça para casar. E no dia do casamento ele foi enganado. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para se casar de novo. Então, totalizando, ele pagou 14 anos de dote, né? Porque ele foi enganado, era para casar com Raquel, ele casou com a sua irmã, né? Com a Lia. Então, nós vamos ver isso, vamos entender. Ela se paga o dote, o noivo saía, ia fazer uma preparação. Ia trabalhar para fazer a festa, para sustentar. Ele trabalhava, ele se esforçava. E nesse tempo a noiva se preparava. A noiva se preparava diante do Senhor, se mantinha a pureza, né? Se mantinha pura, virgem, diante do seu marido, compromissados. Amém? Ficavam compromissados. E eles estavam ali, ficavam em compromisso, o noivo preparando todas as coisas, preparando a casa, preparando dinheiro para a festa, preparando todas as coisas, a noiva se mantendo virgem, na presença de Deus. Ela reuniam aí, aqui está, as 10 virgens, que seriam 10 colegas, 10 amigas delas, que iam preparar as roupas, que iam preparar todas as coisas, né, para ela, para a glória do Senhor, para que houvesse o casamento, né, para que houvesse esse casamento. Então ela ficava na casa dos seus pais e o noivo na casa do pai dele, procurando arrumar as coisas. Era um tempo que eles praticamente não se viam, né? E esse tempo associado também, nós vamos ver depois, associado com Jesus, que ele veio, conheceu a noiva, que somos nós, ele pagou o dote, que foi com a sua própria vida, né? Pagou o dote para vir nos buscar, e ele foi preparar morada. Jesus disse, eu vou, coisa que o noivo faz. Ele vem, conhece a noiva, paga o dote e vai preparar a casa, vai preparar morada para depois vir buscar a noiva. É dessa maneira, exatamente como no casamento é muito associado à segunda vinda de Jesus, né? Jesus, muitas pessoas dizem, Jesus já veio, glória a Deus, ele já veio mesmo. Já veio a primeira vez, ele vai vir a segunda vez na sua vinda para nos buscar. Amém? Então, Jesus está preparando morada, Jesus está preparando Nova Jerusalém, está preparando paraíso, para que um dia ele venha nos buscar, como um noivo vai vir buscar a noiva. Amém? Então, o que acontecia?
Quando estava pronto, o pai da noiva dizia para o noivo, porque a responsabilidade, nós vamos ver depois, também era do pai do noivo. Porque o pai do noivo, se o noivo não pudesse arcar as despesas com a noiva, o pai da noiva teria que arcar. Então ele que dizia a hora correta, a hora certa para o noivo ir buscar a noiva, porque ele via que o noivo tem condição de se casar. Amém? E assim também Deus. Jesus não sabe a hora que ele vai vir buscar a noiva dele, que somos nós. Nem ele sabe, só Deus. E quando Deus olhar para ele e falar, agora é a hora de buscar a noiva, como noivo, ele vai vir. Ele está esperando a ordem do Pai. Amém? Está lá esperando a ordem do Pai, como um noivo espera o pai dizer, olha, você agora tem condições, vamos lá buscar a noiva. Amém? Isso é feito um dia antes. Essa preparação é feita um dia antes. O noivo se prepara, o noivo se arruma, ele tem a bênção do pai, ele recebe a bênção do pai. Ao mesmo tempo, nós vamos ver a noiva também, quando já está chegando a hora que vê o prenúncio que o noivo está chegando, ela recebe a bênção do pai. Amém? A bênção do pai é muito importante e é interessante isso. Amém? O Felipe vai colocar. Amém? A noiva recebendo a bênção do pai. Era mais ou menos assim. Ela se ajoelhava, o pai orava, o pai abençoava a vida dela. Amém? Para a glória de Deus. E interessante, quem sabe você não sabe disso. E você ainda não associou. Quando o pai dava bênção para a noiva, ele segurava uma caixa. Uma caixa. E geralmente nessa caixa, numa caixinha, havia 10 moedas. Havia moedas, talentos. Ele colocava os talentos, por quê? Para ajudar a noiva. Amém? Seria uma parte do dote que foi pago. Então, a noiva teria aquele dinheiro, se ela precisasse, se um dia ela separasse, acontecesse qualquer coisa com o marido, ela teria uma reserva. Amém? Então, se lembra da parábola? Se lembra da parábola das 10 virgens? Dos 10 talentos que foram perdidos, que ela perdeu o talento? Ela perdeu o talento, ela procurou na casa toda o talento e não achava o talento. E quando ela achou o talento, ela ficou muito alegre, muito contente. Porque aquele talento simbolizava o quê? Se o marido falecesse, se alguma coisa acontecesse, ela teria uma reserva. Então esse talento, essa caixa que o pai da noiva dava, com essas moedas, significava o quê? Uma segurança para a noiva. Amém? Seria uma bênção que seria dado para a noiva. Então ela recebia isso e já se preparava para o casamento, né? Era colocado uma roupa especial na noiva, nós vamos estar vendo mais ou menos, né? Uma roupa especial na noiva que era colocado, amém? E era diferente de hoje, olha lá, era toda enfeitada, toda arrumada, era colocado pedras, era colocado coisas lindas na noiva, não era como hoje, as noivas estão de branco, né? Simbolizando uma virgindade que muitas vezes já não existe mais, principalmente nos dias de hoje. Então a noiva era enfeitada, era colocado muitos enfeites, as 10 virgens ajudavam ela a se arrumar, a se preparar, né, para estar na vinda do noivo. E quando o noivo entrava na cidade, chegava na cidade, geralmente vinha um amigo dele preparando, um amigo, né, trazendo ele, escoltando ele, e vinha o pai, a mãe, as famílias, o pessoal, e uma grande festa, né? Todos eles festejando, alegres, cantando, porque enfim chegou aquele dia. Então eles vinham cantando, vinham se alegrando na presença de Deus, né? Glorificando o nome do Senhor, por Ele ter feito todas as coisas, ter preparado todas as coisas.
E quando eles chegavam na porta da cidade, as virgens, se lembra das 10 virgens? As 10 virgens nós vamos ver. As 10 virgens, ela preparava, né? Preparava o caminho do noivo. Elas iam buscar o noivo na porta da cidade com as lâmpadas para clarear o caminho, que geralmente ele vinha à noite. Então elas vinham clareando o caminho e geralmente se dispersavam e vinham umas levando a noiva, clareando o caminho da noiva, e outras clareando o caminho do noivo. Amém? E os dois vinham e se encontravam. E quando os dois se encontravam, eram colocados de tipo uma cadeira, sabe? Tipo uma cadeira. Hoje em dia eles põem o noivo numa cadeira, literalmente, e levantam os judeus, né? Mas antigamente havia uma cadeira preparada. Se você vir filme, você pode ver. Davi foi assim, eles colocavam numa cadeira, eles levantavam o noivo e a noiva, e ali dançavam, né? Dançavam, festejavam, e geralmente a noiva estava com o rosto tampado. Amém? Estava com o véu no rosto. Amém? Esse véu era tirado, olha que interessante, esse véu era tirado depois na núpcias, né? Vamos dizer assim. Mas, desde o casamento de Jacó, mudou. Porque ele foi enganado. Você lembra que ele casou com Lia? Pensando que era Raquel? Por quê? Porque ela estava com o rosto tampado. Havia um véu sobre o rosto dela e ele pensou que era a irmã. Ele foi enganado. Por isso hoje, antes do casamento, né? Do casamento, o que eles fazem? Ele levanta o véu e olha para certificar que é ela mesmo, para não ser enganado. Amém? Então hoje se levanta o véu, ele vê que é a noiva, amém? E eles se dirigem para arroupar. Amém? Roubar. O que quer dizer isso? Roupar. Roupar é um simbolismo da tenda de Abraão. Amém? Você lembra que Deus disse, sai da tua tenda? A roupa, ela é aberta, você pode ver, geralmente é uma desse formato. Amém? Está conseguindo ver? O pessoal está vendo? Amém? Ela é desse significado da tenda de Abraão, aberta de todos os lados. A tenda de Abraão era aberta para receber todos os povos. Todos que chegavam, Abraão recebia. Amém? E geralmente é ao ar livre que é feito o casamento. Muitos fazem no local fechado. Mas geralmente é um local ao ar livre onde se pode ver as estrelas também, que houve a promessa. Amém? Então, eles entram aqui debaixo, os noivos, o rabino entra aqui embaixo, os pais, a mãe do noivo, entram embaixo também. Amém? E eles entram ali. E há uma coisa bonita, você pode ver, geralmente em filmes, a noiva ela circula em volta do noivo 7 vezes. 7 vezes. Ela dá a volta anti-horária em volta do noivo 7 vezes. O noivo fica parado e ela roda em volta do noivo 7 vezes, simbolizando 7, a perfeição de Deus, né? A perfeição de Deus e o simbolismo dela rodar em volta do noivo, significa o quê? É como se estivesse construindo um muro em volta daquele relacionamento. Interessante, né? Construindo um muro em volta dos relacionamentos para afastar as invejas, as investidas do adversário, o simbolismo de um muro em volta daquele relacionamento. Coisa mais linda de Deus, né?
Em volta daquele relacionamento, eles rodavam e giravam em volta disso. Amém? Ali se tinha a primeira bênção, que era a bênção tomada uma taça com vinho, né? Os dois tomavam uma taça. A bênção de Deus sobre a vida deles, o primeiro, ali a primeira bênção, e eles tinham duas testemunhas que eram levadas. Duas testemunhas, que hoje vamos dizer seriam os padrinhos, duas testemunhas, que assinavam o contrato. Interessante. Nem o noivo e nem a noiva assinavam o contrato de casamento. Quem assinava o contrato de casamento eram as testemunhas, testemunhando que aquele dia houve aquela aliança. Interessante, né? Coisa linda de Deus. Ali aquela aliança era feita, coisa mais, né? Entre as famílias, e Deus ele manifestava a sua glória, o seu talento, a sua bênção, de uma forma tão maravilhosa e tão tremenda. Era assinado o contrato era mais ou menos dessa forma. Amém? Era feito de uma folha, com vários desenhos, né? Nós coloquei esse daqui para você ver, mas geralmente é uma folha muito bonita, com gravuras, com coisa, onde se assinava duas testemunhas somente. Ok? Essas duas testemunhas. E esse documento ficava com a noiva. Com a noiva, não com o noivo. Ficava com a noiva. Geralmente hoje, ainda eles fazem isso, o casamento judaico, há um documento como esse, que geralmente eles colocam no quadro, né? E colocam na casa. Né? É bonito, né? Lembrando aquele dia, lembrando a bênção de Deus, lembrando aquele local. Eles olham para aquele quadro e lembram que há uma bênção sobre aquele lar e sobre aquela casa. Né? E aí, sim, ele colocava, hoje se usa as duas alianças, mas antigamente quem usava a aliança era somente a noiva. Somente a noiva. E não tinha pedra preciosa, não tinha nada, era simplesmente um anel de ouro. E ele colocava no dedo da noiva e dizia desta maneira o noivo. Ele dizia, desse momento em diante, você está consagrada para mim. E não se colocava como de costume hoje. Hoje nós colocamos aqui, né? Ó, no dedo, aqui, na mão esquerda. Né? Naquela época, a noiva, o noivo colocava na noiva a aliança no dedo indicador. Aí depois poderia ser mudado. Mas inicialmente era colocado no dedo indicador da noiva. Aí, depois disso, se celebrava as 7 bênçãos. 7 bênçãos. Que poderia ser dado. A primeira era dada pelo rabino, a segunda poderia ser pelo pai, pela mãe, né? E pelos amigos, aquele que tivesse mais próximo, né, que fosse escolhido, outorgaria a bênção sobre a casa. Amém? E a roupa, que nós vimos também, o Felipe vai colocar de novo, a roupa, amém? Ela também simbolizava os 4 cantos, né? Os 4 cantos, como eu disse, a tenda de Abraão, mas também era o significado do lar que seria formado, um novo lar. Então ali seria outorgada as bênçãos, 7 bênçãos seriam outorgadas. A última bênção seria outorgada por um convidado muito especial, ilustre, né? Seria também colocado ali, decretava-se a bênção ali. Amém? Pastor, e se não tiver um rabino? Se não houver um rabino na cerimônia?
Pode ser, na época, se não houvesse um rabino, se não houvesse uma pessoa, poderia ser celebrada pelos próprios pais da noiva ou o próprio pai do noivo. Amém? Poderia ser celebrado por eles também. Ok? Então, a celebração era a coisa mais linda. Aí eles ficavam embaixo da pá, tinha 7, né? As 7 voltas, as 7 bênçãos, tudo significando o significado dos 7, né? Dos 7. E interessante, hoje nós fazemos a festa de casamento, né? Nós temos a festa de casamento, nós vamos, tem o buffet, não é assim? Tem o buffet naquela época também. Naquela época também. Tinha-se a festa, mas olha que interessante. A festa de casamento durava 7 dias. 7 dias de festa. Em cada dia era uma bênção que era otorgada, né? As 7 bênçãos que foram otorgadas. Durante 7 dias havia aquelas bênçãos sendo ali manifesta ali. E o noivo geralmente ficava na festa, ok? Ficava na festa, ali eles se alegravam. É uma festa muito bonita, com danças, com alegria, comiam, bebiam, né? Convidados de longe vinham e ficavam ali 7 dias. E geralmente a noiva, nesses 7 dias, era levada para o quarto, já preparado, com as suas damas, né? Com as suas damas. Aí é que está. Quando saía do casamento, que vinha se buscar, que entrava para a celebração do casamento, né? Se fechava a porta. Ok? Volta de novo lá nas 10 virgens. Você vai notar que as 10 virgens estão entrando, ok? E alguém na porta. Está vendo a porta? A porta ali. Então a porta era fechada. E ali quem entrou, quem vai participar do casamento e da festa está lá dentro. Depois que fechou a porta, não se entra mais. Amém? Olha que interessante, né? Jesus convidou muita gente para bodas, não foi? Se lembra da parábola das 10 virgens? Se lembra ou não? Das 10 virgens, que 5 prudentes entraram para o casamento e 5 loucas ficaram do lado de fora, batendo na porta, que queriam entrar e não podiam entrar mais porque a porta já havia se fechado. Né? Isso é o quê? É a volta de Jesus. Depois que ele vir nos buscar, a porta da salvação vai ser fechada. Então, querido, não vai adiantar bater mais. Amém? A porta da salvação se fechou quando Jesus vir buscar a sua noiva. Todo o simbolismo está otorgado nisso. Amém? Apóstolo, uma pergunta que muitas pessoas dizem e não querem se calar. Nesses 7 dias, você lembra que eu falei que a noiva ia para o quarto? Aí o noivo ia fazer a consumação do casamento. Se por acaso ele fosse com a noiva para o quarto, preparado, e ali ele descobrisse que a noiva não era mais virgem, se ele descobrisse alguma coisa errada, naquele momento ele poderia sair daquele quarto, ir na festa, e como o documento do casamento foi feito, já está feito, já está pronto e assinado, ele teria que fazer uma carta de divórcio. Uma carta de divórcio liberando a noiva, que ele não aceitava mais o casamento.
ok? Que ele não aceitava mais o casamento. Jacó poderia ter feito isso? Não, porque ele assinou. E outra, ele foi descobrir só depois. A moça era virgem, não tinha uma ligação. Amém? Então é interessante isso. Agora, se houvesse traição, segundo a lei mosaica, o marido, somente o marido, ele poderia dar carta de divórcio para a mulher. A mulher sairia dessa separação, desse casamento, sem nada. Sem absolutamente nada. Só com a roupa do corpo. Se ela quisesse entrar com um processo legal, custava muito caro naquela época. E depois de otorgada a carta, ela perderia tudo que tinha. Isso se daria, né, por, vamos dizer, não havia uma qualificação certa. Mas mais adiante nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 19, isso é muito crente devia ler. Muito crente deveria ler para saber do que se trata, né? 19, 3 em diante. Amém? Mateus 19, 3 em diante. Amém? Amém. A questão do divórcio. Amém? Você tem a tua Bíblia aí? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Está abrindo, né? Mateus, capítulo 19, verso 3. Amém? Presta atenção no que Jesus disse, nos pontos e vírgula. Você que está aí nos assistindo, você que está vendo, presta atenção no que Jesus disse. Não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Abraão, não foi Paulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso. Então vamos estar vendo, presta atenção, né? Que está escrito, é algo tremendo. Já encontrou aí na sua Bíblia, minha irmã? Encontrou na sua Bíblia, minha irmã? Vamos lá então. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe... Peraí, vamos lá. Vamos entender essa passagem aí. Vamos entender essa passagem que é muito séria. Amém? Vamos lá. Jesus estava perguntando para Jesus sobre o divórcio. Que nós estávamos falando aqui, né? Sobre o divórcio. Jesus disse, olha, desde o princípio, Deus disse, deixará sua casa, para Adão, né, para Eva, deixará a casa e unirá e formará uma nova família. E os dois serão somente uma carne. Amém? Somente um. Então os dois se uniram através do selo do casamento. Amém? Estão casados. Ali o que acontece, irmão?
se casaram. Mais adiante, Moisés, ele disse, por causa da dureza do coração do homem e da mulher. A dureza do que, apóstolo? Dureza do perdão, do recomeço. Então, ele disse, olha, vamos lá. Então, o marido pode repudiar a sua esposa. Amém? E ali não há um fator. Tanto é que muitos judeus dizem que pode se separar só porque a mulher queimou um feijão, vamos dizer assim. Então não é dessa forma, amém? E mais tarde perguntaram para Jesus, olha, mas Moisés disse que poderia se separar. Jesus disse, olha, Moisés disse, mas presta atenção agora. Ele disse, o Felipe vai achar para mim aí quando Jesus disse, eu porém vos digo. Quem está falando isso? É Jesus, ok? Sim ou não? Sim. Quem está falando quem que é? Verso 9. Quem está falando quem que é? Jesus. Jesus. Você crê em Jesus? Você crê na palavra dele? Você crê? Então vamos lá. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Não sou eu. É Jesus. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ah, peraí. Então é o seguinte. Eu briguei com a minha mulher, eu não gosto mais da minha mulher, cismei que hoje eu não gosto mais da minha mulher. Então eu posso me separar? É isso que ele está falando? Não. Hã? Eu briguei, arrumei outra, agora eu posso me separar então? Ela queimou feijão. Eu briguei com ela, eu quero me separar, é isso? Não. Seria fácil, né? Seria fácil, mas Jesus, presta atenção. Quem está falando é Jesus. E tem muita gente engolindo essa palavra aí, ó, e escondendo da Bíblia. Ok? Jesus disse, ele dizendo assim, aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação ou por relação sexual. E o que acontece? Comete adultério. Comete Adultério. adultério. Comete adultério. E o que acontece quando se comete adultério, Felipe? O que está escrito? Cometeu, Jesus disse, cometeu adultério. Isso. Ele pode casar com outra? Não. O que está escrito? E o que casar com a repudiada comete adultério em seguida. Exatamente. Quem casar com a repudiada Comete adultério comete adultério. Quem casar com ele também. também. Então o camarada, em vez de, além de ele se fazer infeliz, está fazendo ela infeliz também. É a Bíblia, é o que Deus está falando. Amém? Não é invenção. Então Jesus disse isso. Por isso o casamento é algo muito sério, por isso é um documento, é um contrato. Os judeus têm um contrato, nós temos um contrato de casamento. Para quem não sabe, muitas pessoas falam certidão de casamento. Não. É um contrato de casamento. Amém? É um contrato. Tem o contratante, os dois contratantes, têm testemunhas e é legitimado pelo cartório. Amém? Os dois passam a ser somente um. Ok? Então, querido, querida, temos que prestar atenção nessas coisas. É algo muito sério que está acontecendo hoje, direto. Vemos tantas pessoas adulterando, trocando de mulher como se troca de roupa. Né? Olha, eu casei, então eu não estou satisfeito com essa aí, não gostei dessa, vou arrumar outra, mais fácil, né? Fica preso, meu irmão. Não adianta. Pode fazer o que quiser, a palavra do Senhor não mente. Nós acabamos de ler. Marca isso na tua Bíblia. Se alguém te falar alguma asneira,
Lê essa palavra para ele, vamos ver que resposta se tem. Amém? Isso é Jesus falando. Para mim, é o tudo. Não precisa de mais nada. Amém? Então, feito o casamento, como eu disse, os dois entram no quarto. Se ele sair do quarto satisfeito, o casamento está totalmente legitimado. A festa continua, a bênção continua para a glória do Senhor. Amém? Aí eles vão viver em um local tranquilo, como Jesus disse. Depois do casamento, depois de passar tudo, haverá um novo céu, uma nova terra. Amém? Um novo céu, uma nova terra, será na presença de Deus para as pessoas que estão com Jesus, que entraram na boda, juntamente com as virgens, que para mim as virgens é o simbolismo da luz do Espírito Santo, que está preparando todas as coisas para o nosso casamento, e nós vamos casar diante do Senhor. Amém? Assim foi o casamento de Rebeca, de Isaac, assim foi o casamento de Moisés, né? Assim foi o casamento de Abraão, assim foi o casamento dos filhos de Deus na antiguidade, né? Com preceitos, com bênçãos, com luz, com graça, né? Na presença do Senhor. E eu espero um dia, né? Como eu disse, vou fazer aí bodas de prata, quem sabe se faz uma roupa para nós entrar debaixo, né? Festejarmos, fazermos uma festa bonita, nessa origem bonita de Deus, né? Cheio de bênção, cheio de graça, cheio de luz. É um casamento muito bonito, muito agradável, muito lindo na presença de Deus. Amém? Hoje no casamento judaico, tem pessoas que vão me perguntar, pastor, mas no casamento judaico hoje, eles quebram geralmente, pegam a taça que eles tomaram no vinho e quebram, né? Muitos casamentos judaicos hoje fazem isso. Pega a taça de vinho, enrola no guardanapo ou coloca em um local com zíper para os cacos não se quebrar. O noivo coloca no chão e o noivo pisa com o pé direito, quebrando essa taça. Qual é o simbolismo disso? Muitas pessoas veem isso, né? Em casamentos hoje judaicos. O simbolismo dessa quebra de taça eles lembrando, antigamente não tinha essa parte. No casamento judaico, hebraico, antigo, não tinha isso aí. Hoje se tem a quebra de taça, porque mesmo na festa de casamento, o simbolismo da quebra daquela taça geralmente é a destruição do templo, né? O templo foi destruído, foi quebrado. Então, mesmo do casamento, eles se lembram da tristeza, eles se lembram do passado, eles se lembram da destruição do templo e da reconstrução que virá. Assim como eles vão reconstruir um novo templo, assim será uma nova casa. A glória do segundo templo será maior do que da primeira. Amém? Hoje, Deus está falando sobre casamento. Nós vamos continuar vendo na sexta-feira. Nós vamos continuar a estar vendo sobre a história linda de Rebeca, né, Isaac, o casamento preparado por Deus, um casamento lindo na presença do Senhor. E vocês vão ver detalhes aí, não falte não, viu? Não falte não, marque na tua agenda aí que é muito importante. Você vai ver detalhes como disse para o irmão Francisco, que está nos ouvindo aí, eu creio, há detalhes muito preciosos. A Bíblia é cheia de detalhes. A Bíblia é uma minúcia de detalhes que nós precisamos aprender. Querido, a cada versículo é muito rico. A cada versículo que nós lemos da Bíblia é muito, muito rico em história, é muito rico mesmo, muitas vezes em tradições, em mandamentos, em coisas tremendas, é riquíssimo, né?
E muitas vezes nós menosprezamos isso. Estamos aprendendo, né, irmão? Nós já estamos no livro de Gênesis, capítulo 22, é isso? 22 ou mais? Acho que é 22, né? Capítulo, olha, é detalhes em cima de detalhes. É aprendizado acima de aprendizado. Então, não se deixe passar. Esteja conosco sexta-feira, 20 horas, para a glória do Senhor. E eu quero deixar, né, um abraço para todos e lembrar você que domingo nós teremos o culto presencial na nossa igreja. Eu quero te ver, hein? Quero estar ali junto com você para a glória do Senhor. E quero também dizer para todos, não precisa ter medo também, muitas vezes, de ir para o culto, porque está tudo sendo preparado, o distanciamento, né? Leve a sua máscara. Lá na igreja tem álcool, gel, amém? Ninguém vai estar cumprimentando, não pode se cumprimentar, amém? Então, queridos, não percam o culto domingo, às 19 horas em Santa Isabel, e às 18 horas vai ser lá em Arujá, amém? Lá em Arujá, quinta-feira, amém? 498, Rua Maranhão 498, e em Santa Isabel, né? Na Rua Padre Leônidas da Silva, 701, né? Ali no bairro do Cruzeiro, nós estamos te esperando, vai ser uma bênção para a glória do Senhor, amém? Eu queria saber, houve alguma pergunta, algum irmão? Então, o Francisco perguntou assim: Pastor, num casamento judaico é necessário o uso do kippah? Sim. Um detalhe importante, irmão Francisco. O detalhe do equipar e também do talit. Do talit. Eu esqueci desse detalhe também, irmão. Perdão. O talit. O talit é essencial. O talit, o que é o talit? O equipar é aquele chapeuzinho que você coloca simbolizando a presença de Deus, né, sobre a nossa cabeça. O talit, quando o noivo e a noiva, se lembra que eu falei da bênção do vinho, da primeira bênção do vinho? É colocado o talit. O que é o talit? O talit é como se fosse um chale. Um chale. E neste chale tem 613 franjas. 613, é contado. 613 lâminas, como chama? Franjinhas. Franjinhas, amém? Lembrando, 613 mandamentos. E quando é colocado, que recebe a primeira bênção, você coloca o talit entre o noivo e a noiva, os dois juntos. Embaixo celebrando todos os mandamentos de Deus sobre a vida dele. E também unificando. Se lembra que os dois se tornará somente uma carne? E quando se coloca o talit no noivo e na noiva, o talit representa a presença de Deus unindo eles somente em um, os dois em um. É um talit para os dois. Amém? Então é a união entre os dois. É muito importante isso, irmão Francisco. Amém? O talit é essencial no casamento judaico para a glória do Senhor. E um simbolismo muito bonito, né? Na presença de Deus, totalizando essa união. Amém? Tem também outra pergunta. Se aconteceu os escritos do capítulo 19 lá, então nenhum dos dois poderiam se casar com alguém? Exatamente. É o que nós... Casamento é uma vez na vida. Por isso tem que ser muito bem escolhido. Amém? É uma vez na vida. Uma vez. Jesus não vai casar duas vezes. Jesus veio buscar a noiva dele e o casamento, a bodas do cordeiro, a qual eu fui convidado. E você foi convidado também. Você não foi convidado? Nas bodas do cordeiro? Então, as bodas do cordeiro você foi convidado e eu fui convidado. É somente uma vez. Não existe essa história.
de casar 2, 3 vezes. Não existe essa história, eu vou tentar com uma, se não der, eu arrumo outra. Não existe essa história, não existe. Não há justificativa para o que Jesus disse. Não há justificativa. Eu não entendo onde hoje em dia homens de Deus, pessoas de Deus, pastores, apóstolos, seja o que for, arrumam outra mulher, ignorando totalmente essa palavra. Passando em cima dessa palavra totalmente. Amém? Qual é o conselho? Conselho da separação. Se separaram, tem que reatar de novo. Tem que reatar de novo. Tem que voltar de novo às origens. Amém? Voltar ao início. Conversão é voltar aos erros. Ok? Ah, pastor, mas eu não era evangélico. Não era evangélico, mas você conhecia Deus. Amém? Não há desculpa sobre isso aí. Muita gente fala, não era evangélico. Mas, antigamente, uma coisa a gente tem que tirar o chapéu. Eu não sou desse tempo, meus irmãos são. A Igreja Católica, apesar de tudo, as suas contradições, vamos dizer assim, a Igreja Católica, ela ensinava os noivos a casarem e é uma vez só. Então, não há desculpa. Não há desculpa. Desculpa a palavra. Eu vou ser bem claro, eu vou ser bem específico. O que está ocorrendo hoje em dia é uma pouca vergonha com a palavra de Deus. E se você está se sentindo ofendido, não sou eu que estou falando. Mateus 19 para você. Mateus 19, 3. Lê lá. Vê quem está falando. Se você quiser ficar bravo com ele, não comigo. Porque foi ele que falou. Amém? Então vamos procurar seguir o Evangelho, caminhar na presença do Senhor, ter dias melhores na nossa vida. Se você tem problema com a tua esposa, procure um pastor, procure uma pessoa que vai te orientar, procure uma pessoa, eu já vi tantas pessoas, olha, testemunho de pessoas que se separaram, que não gostavam mais. E Deus renovou as alianças, porque o Deus que nós servimos é o Deus de renovo. É o Deus do amor. É o Deus que é sentimental. Nós servimos um Deus que tem sentimento. Sabia disso, que Deus tem sentimento? Sabia disso, que Deus é sentimental? Sabia que Deus é que prepara os encontros? Sabia disso? Sabia não? Prepara. Você acha ali que naquele exato momento Rebeca estar naquele local e fazer exatamente o que foi feito no voto que o servo fez, ela ir pegar água naquele momento, naquela hora. Deus prepara os encontros, Deus prepara todas as coisas. E uma outra coisa que eu quero dizer para você. Tem muita pessoa ciumenta. Muita pessoa ciumenta. Tem ciúme da esposa, tem ciúme do esposo. Eu quero falar uma coisa para você. Quem preparou o teu casamento? Foi você ou foi Deus? Se foi você que preparou o casamento, você tem que ter ciúme mesmo. Agora, se foi Deus que preparou, descansa em paz. Porque Deus, tudo que faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se Deus preparou ela para você e preparou ele para ela, querido, esquece. Porque quem está no controle é Deus. Amém? O ciúme só destrói. Possessão só destrói. Amém? Ninguém
possui ninguém, nós todos somos de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Que essa bênção prevaleça na tua vida. Se você é casado, preserve teu casamento, preserve essa aliança que Deus deu para você. Preserve essa família que Deus colocou na tua mão. Preserve essa bênção que Deus colocou aí. A tua esposa não é uma maldição, teu esposo não é uma maldição, a tua família não é uma maldição, a tua família é uma bênção, teu esposo é uma bênção, tua esposa é uma bênção. Então, querido, viva essa bênção de Deus sobre a tua vida todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Para de Deus. Se você tem alguém que está precisando dessa palavra, compartilhe. Manda essa palavra para alguém. Amém? Em lugar de esposa, eu quero falar isso para você aí que está escutando. Você está escutando a falar? Eu vou falar uma coisa importante para você. Esposa é o lado do marido. Lugar do marido é do lado da esposa. O marido não pode ficar muito tempo longe da esposa para não cair em tentação. Marido do lugar da esposa, os dois juntos. Vai para a igreja, vai junto. Vai fazer compra, vai junto. Você está andando pela metade por quê? Por que você quer andar pela metade? Você nunca está completo. Se você é casado e você está sem a sua esposa e tem o seu marido, você nunca está completo. Você sempre está pela metade. Porque desde o momento que você casou, os dois se tornam um. Então não existe essa, minha esposa não está aqui, minha esposa não vem, minha esposa não... Tua esposa tem que estar do teu lado. Amém? Tua esposa tem que caminhar junto com você. Eu ouvi um ditado, muitas vezes se diz, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Já escutou essa frase? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu quero dizer o contrário. Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é atrás, é do lado. Amém? Quer ser abençoado? Dá a mão para a tua esposa e começa a andar com ele. Dá a mão para o teu esposo e começa a andar com ele. Você não é solteiro, você não é solteira para andar sozinho. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor. Estaremos aqui quarta-feira com uma live maravilhosa para você. Domingo, culto presencial. Eu quero te ver na igreja. Eu não vou poder abraçar, não vou poder cumprimentar, mas vou poder te ver, passar uma palavra de Jesus para a tua vida e poder estar junto com você. Amém? Vai ser um prazer muito grande em nome de Jesus. E todas as suas dúvidas que você colocou vai ser respondida, todas as suas perguntas que você colocar, estaremos respondendo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu creio que já deu horário, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esse lar, abençoe esse casamento. Abençoe, Senhor, essa vida, abençoe essa família. Senhor, que a tua graça, a tua glória os cubra. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. Que a tua bênção corra atrás de nós e nos alcance. Em nome de Jesus. Livra, papai, de todo mal. Livra, Senhor, contendas. Livre-nos, Senhor, deste, papai, mal, dessa enfermidade. Proteja-nos embaixo da nossa tenda, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações de comunhão do Espírito Santo estejam na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Fique na bênção. Um beijo no teu coração.